Neste vídeo vamos falar um pouco sobre os dois lados da moeda que fizeram Eren Yeager se tornar vilão no anime Shingeki no Kyojin. Mas antes, me ajuda aí com a sua inscrição e deixa o like no vídeo. Bom, assim como na vida real, as histórias sempre possuem versões, às vezes diferentes, dependendo da perspectiva de quem conta. Um exemplo recente é a polarização política que o Brasil vem passando nos últimos anos, em que, para quem foi tirada da fome nos anos do governo petista, tem Lula acima de todas as manchas que seu partido deixou e enxerga Bolsonaro como um inimigo do país. Assim como quem se alegrou por ter colocado o atual presidente no poder, muitas vezes prefere não enxergar as manchas que o governo vem deixando no país, em prol da vitória em cima do político adversário. Mas, acima de toda essa história, temos duas pessoas que são seres humanos como nós e que têm seus interesses e ideais e que a partir de algum momento em suas vidas começaram a pensar da forma que pensam atualmente, impulsionados por experiências de vida que pelos status que alcançaram na sociedade brasileira conseguem fazer com que outras pessoas sigam esses ideais. Este breve exemplo dos dois lados de uma mesma moeda consegue mostrar como diferentes perspectivas formam determinadas imagens de sujeitos que não conhecemos de forma verdadeira e que seus ideais e aspirações podem ser o bem e o mal ao mesmo tempo para pessoas que olham de lugares diferentes. É algo nesse sentido que podemos acompanhar, desta vez em uma só pessoa, o que são as nuances da vida de alguém que pode ser amado por uns e odiado por outros, como é o caso do protagonista de Shingeki no Kyojin. Conseguimos, através da história de Eren Yeager, ver como uma pessoa comum, com muitos defeitos e medos, constrói seus ideais, suas aspirações, que a priori não nos causam a sensação de que Eren pode estar errado. Haja vista que estamos acompanhando a história pela perspectiva do protagonista. Conseguimos sentir empatia por Eren quando na primeira temporada perde a mãe e jura matar todos os titãs do mundo, ou quando mais à frente Reiner e Bertholdt se revelam como colossal e encouraçado. Conseguimos compreender a raiva de Eren por ver que os queridos amigos são os responsáveis por todo o sofrimento que ele passou até o momento. Mas quando começamos a ampliar as perspectivas para além da visão do protagonista, as coisas começam a mudar, pois começamos a compreender também os motivos de Reiner, Bertholdt e Aine terem causado as destruições e as mortes nas muralhas de Parades. Neste momento começamos a assimilar que o verdadeiro inimigo não são os titãs em si, e que dependendo da perspectiva, o vilão muda de personagem, como conseguimos acompanhar nas últimas temporadas com a revelação de Grisha Yeager sobre a história do conflito entre Eldianos e Marleyanos. Na perspectiva de Reiner e do povo de Marley, os Eldianos que estavam dentro das muralhas eram os inimigos, sem sombra de dúvidas. Já na perspectiva dos Eldianos da muralha, no início os inimigos sempre foram os titãs e posteriormente no mangá, com a ida de Eren e da tropa de exploração para a missão em Marley, os Eldianos de Parades assumiram a guerra contra Marley e os consideraram inimigos. Entretanto, com todo o desenrolar da história, começamos a perceber que o nosso protagonista, que vimos se tornar um herói durante o anime, começa a mudar sua forma de pensar, ainda pelo mesmo ideal de proteger o povo de Parades, mas agora de uma forma diferente. Antes, Eren matava apenas titãs, agora ele mata pessoas, incluindo inocentes, julgando-os como inimigos, que só dessa forma a guerra terá um fim. É dito em algum momento no anime que, quando os titãs surgiram, 2/3 da população do mundo foi dizimada. O 1/3 restante eram formados pelas pessoas que moravam dentro das muralhas e pelas que moravam fora. O atual objetivo de Eren é deixar viva apenas a população que mora dentro das muralhas. Objetivo este que é contestado até por seus companheiros que sofreram as mesmas dores do protagonista durante o anime, sendo agora o objetivo deter Eren para que este não destrua o mundo, ou seja, se nenhuma virada da história acontecer, nós vimos o protagonista ser herói e vilão em várias perspectivas. Deixe nos comentários suas opiniões sobre Eren ser vilão ou herói da história. Nos vemos lá!